Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou oncologista e oncogeneticista aqui no COI e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de oncogenética. Essa área que é relativamente nova, mas que tem um impacto incrível na prevenção de tumores. O que é oncogenética? Sabemos que mais ou menos 10% dos casos de câncer tem relação com algumas alterações genéticas que nós herdamos dos nossos pais e podemos passar para os nossos filhos. Para vocês terem ideia, indivíduos que têm esse tipo de alteração têm algumas características bem diferentes da população em geral. No caso do câncer de mama, por exemplo, qualquer mulher tem 12% de chance de ter câncer de mama ao longo da vida. Mas se ela tem uma alteração genética, esse risco pode chegar até mesmo 70%. Além disso, os tumores começam em idades mais jovens, já a partir dos 30, e crescem mais rápido. Assim, a estratégia de mamografia a partir dos 40 todos os anos é insuficiente para essas mulheres. Isso não acontece só no câncer de mama. Isso pode acontecer com câncer de intestino, com câncer de rim, ovário, endométrio. Então, identificar esses indivíduos nos permite fazer um rastreamento personalizado. Um rastreamento com, por exemplo, mais exames ou exames mais precisos, como a ressonância, com uma maior frequência a cada 6 meses, iniciar em idades mais jovens. Em alguns casos, a gente chega, inclusive, a discutir cirurgias. E o que acontece, então, com essas pessoas? Na verdade, é como se uma das nossas proteções para a formação de tumores são genes, que eu brinco que são controle de qualidade. Eles identificam uma alteração genética que pode ocasionar um câncer e já corrigem essa alteração lá no início. Esses indivíduos, então, nascem com algum desses genes que não está funcionando muito bem e eles são, então, desprotegidos. E aí, através de seja mais exames ou uma idade mais jovem, uma frequência maior, ou para alguns casos, cirurgias, a gente vai cuidar desses indivíduos. A oncogenética funciona para isso, então. É muito comum as pessoas terem medo, para que eu vou fazer esse teste, eu vou perder minha tranquilidade. Nada disso. Para qualquer coisa que a gente descubra no teste genético, existe uma proposta para reduzir o seu risco, para proteger, para cuidar de você. E quem deve passar por uma avaliação oncogenética? Idealmente, a gente deve começar a avaliação com um paciente que teve câncer. O teste, a interpretação do resultado do exame é um pouquinho mais precisa, mas nem sempre é possível. Às vezes aquele indivíduo não quer fazer um teste, né? Ou é um familiar que já faleceu, ou que aconteceu há muito tempo atrás. E nessa situação, pessoas sem câncer também podem fazer uma avaliação oncogenética. A avaliação oncogenética começa com a construção da história familiar. A gente sempre desenha um heredograma, e nesse heredograma a gente vai colocar toda a história da sua família. A partir dos casos de câncer, a gente vai identificar qual é o melhor exame a ser realizado. E o teste genético em si é muito simples. Ele é feito em sangue ou saliva, não dói, é rápido. Existe cobertura da operadora de saúde para algumas situações e mesmo para aquelas situações em que não há cobertura, hoje no Brasil a gente tem acesso a exames de altíssima qualidade com valores bem mais acessíveis. E aí, quem precisa então de avaliação oncogenética? Existem algumas situações que devem sempre chamar a nossa atenção. Em linhas gerais, se existem muitos casos de câncer na família, mais de 2 ou 3 casos de câncer do mesmo tipo. Uma outra situação, pacientes jovens. Então a gente considera para oncologia abaixo dos 50 anos já uma idade jovem. E para alguns tipos de tumor, a gente sempre deve fazer avaliação oncogenética. Então, vou deixar alguns lembretes de tumores que são bem comuns, para os quais a gente sempre deve avaliar o indivíduo. Lembrando que não são somente essas indicações, mas essas são indicações em que a gente sempre deve pensar em avaliação oncogenética. Câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de cólon com menos de 50 anos. E atualmente a recomendação da Sociedade Americana de Oncologia é que câncer de mama abaixo dos 65 também seja sempre avaliado. Então, se você é um paciente oncológico que preenche algum destes critérios, ou se na sua família existe alguém que preenche esses critérios, existem vários casos,
você deve sim passar por um aconselhamento genético e, se indicado, um teste genético e a partir disso o desenho de um plano de prevenção personalizado. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para você.